1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que inspirou homens chamados por ti para escrevê-la. Esse mesmo Espírito agora possa nos abençoar, nos capacitar, nos dar fé para que possamos ouvir com eficácia. Abençoe a mim, me dê do teu poder esta manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã e mantendo os nossos olhos no texto de hoje, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos abordar um assunto, os resultados da vitória. Os resultados da vitória. Uma das bênçãos que o crente tem na vida é que o crente tem acesso à vitória. E essa vitória, nós conhecemos, nós sabemos aqui no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Então essa vitória, a qual nós temos acesso, ela tem algumas características. A primeira característica é que Deus nos dá essa vitória, como nós lemos aqui no versículo 57. Deus nos dá a vitória, mas a vitória é nossa através de Cristo. Então a vitória não é nossa através, veja bem, diretamente dos nossos esforços. Muitas vezes o crente ele falha, muitas vezes o crente cai, porque ele tenta obter a vitória pelos seus próprios esforços. Com isso não estou dizendo que a gente está isento de nossa parte, não quero dizer que nós estamos isentos da nossa responsabilidade, mas a verdade é que a vitória ela vem de Deus através de Cristo. Quando o crente tenta obter a vitória através dele mesmo, pelos seus próprios esforços, ele vai sempre falhar. Ele vai sempre falhar. E quanto mais ele falha, e aqui está a falácia dessa receita, quanto mais ele falha, mais ele acha que ele tem que fazer, mais ele acha que ele precisa seguir o seu intelecto, os seus princípios, mais ele precisa fazer, e menos ele entrega a Cristo, menos ele entrega a Deus. E ele segue essa receita de querer fazer, querer ganhar vitória nas forças, nos pensamentos, nos princípios, na sabedoria própria. E aqui nós sabemos que a vitória ela vem de Deus, devemos ser gratos. Graças a Deus. É algo que devemos ser gratos. Agora, a gratidão, como eu falei recentemente, a gratidão ela está diretamente ligada com o reconhecimento. A gratidão é uma manifestação de um conhecimento. Você reconhece algo e você é grato. Então, quando você recebe um presente de alguém, por exemplo, então você é grato, você dá graças àquilo, porque você reconhece que alguém se deu o trabalho e a despesa de comprar um presente e trazer para você. Mas, se você recebe, por exemplo, se alguém colocar um presente aqui em cima, chega aqui no culto, em cima do púlpito, estou dando a dica, gente, aí em cima do púlpito aqui tem um presente, anônimo, eu não sei de quem é. Fica difícil eu expressar gratidão, porque eu não sei de quem é, eu não sei quem foi, não tem um bilhetinho dizendo quem foi, não está dizendo, então eu posso ser grato de um modo geral, mas eu não posso ser especificamente grato pela pessoa que fez, porque eu não estou reconhecendo, eu não sei quem é. Então, para que a gente possa dar graças a Deus, nós temos que reconhecer, número 1, que a nossa vitória vem de Deus, mas ela vem através de Cristo. E essa vitória, ela é garantida. Veja bem, a vitória é garantida. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus é perfeito e Cristo é perfeito, se a obra de Cristo é perfeita, se Ele fez tudo o que é necessário, e Deus está dando para a gente, então é certeira, essa vitória é garantida, ela é certa. Mas eu pergunto, por que tantos crentes não experimentam, não sentem, não têm vitórias em suas vidas? É porque Deus falhou? Se o problema de a gente não ter vitória, o problema certamente não está com Deus. Então, essa vitória que estamos falando, especificamente no texto, é uma vitória que fala a respeito da vitória sobre a morte. Se a gente olhar no versículo 56, que antecede o 57, como é a norma, geralmente, mas o versículo 56 fala assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então aqui está falando sobre a morte, e a morte vem de onde?
do pecado. Então, o versículo anterior trata da morte, trata do pecado. Se você olhar um pouquinho mais para trás, para o versículo 51 e 52, o contexto geral de 1 Coríntios 15, o finalzinho do capítulo, está falando sobre o arrebatamento. O versículo 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui está falando sobre o arrebatamento. Então essa vitória, ela está garantida. Essa vitória, para o crente, a morte foi vencida. Nós temos vitória sobre a morte. Nós vamos vencer a morte porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte pagando o pecado na cruz por nós. Então nós estamos garantidos essa vitória sobre a morte. Estamos garantidos não só judicialmente, mas esse corpo que vai morrer devido ao salário do pecado, ele vai ser transformado. Se a gente morrer e Jesus não ter voltado ainda, então nós seremos os primeiros que vamos ser ressuscitados incorruptíveis. Nós vamos ser ressuscitados glorificados. Mas depois, aqueles que estão vivos, que no dia que Cristo voltar não tiverem morrido, não estiverem falecidos, então seremos transformados, seremos glorificados também. Então, essa vitória, ela é certa. Agora, isso é tudo muito bom, isso tudo é muito bem, mas o que fazer com essa vitória? Eu sei, pastor, um dia eu vou morrer, um dia eu vou ressuscitar ou ser transformado. Como eu acabei de falar, se a gente morrer antes da volta de Cristo, nós vamos ser ressuscitados e transformados. Se a gente estiver vivo quando Cristo voltar, nós vamos ser transformados, mas isso é no futuro, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, eu duvido muito, mas pode ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, pode ser daqui a 100 anos, não há nada garantindo que Jesus vai voltar. Os sinais estão aí, a gente vê terremotos, guerras, doenças e o contexto mundial, o teatro político mundial está borbulhando, né? Então não acho que não estamos falando sobre décadas e décadas e décadas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso tudo bem, muito bom para o futuro, pastor, mas e hoje? E a minha vida? E agora? Como que essa vitória sobre a morte tem nada a ver comigo hoje? O que tem a minha morte, a minha ressurreição, meu corpo transformado? Se eu tiver morto, o meu corpo incorruptível, ressuscitado? O que tudo isso tem a ver? Então, vamos para o segundo versículo do texto, onde eu quero justamente trazer o impacto que isso tem, ou o impacto que isso deveria ter em nossas vidas. O versículo 58 começa com uma palavra muito importante: portanto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão na obra do Senhor. Então essa palavra portanto, sempre que você vê a palavra portanto na Bíblia, você olha o que vem antes do portanto. Porque o que vem antes do portanto é o motivo para o que vem depois do portanto. Está trazendo a causa e o efeito, digamos assim. Então, logo antes do versículo 57, nós temos a promessa que devemos ser gratos a Deus, porque Ele nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí no outro versículo, no 58, ele começa com o tal portanto. Ou seja, devido ao fato que nós temos essa vitória garantida, devido ao fato que nós vamos vencer a morte, devido ao fato que nós vencemos o pecado, tudo por Cristo, claro, devido ao fato que nós vamos ter um corpo transformado, glorificado, devido ao fato que nós vamos ter que pagar a nossa dívida do pecado no inferno, que Jesus pagou por nós, devido a tudo isso, nós temos então algumas coisas que vêm depois. Agora veja bem, essa vitória que tratamos aqui no versículo 57, que está tratando especificamente da vitória sobre a morte e o pecado, essa vitória não precisa ficar apenas sobre a morte e o pecado, não precisa ficar apenas uma vitória acadêmica, uma vitória teórica lá para frente, no dia que Jesus voltar. Essa vitória era para ser aplicada diariamente. Nós podemos sim ter vitória diária, podemos ter vitória cotidiana, podemos ter vitória em nossas vidas, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, nós podemos ter vitória. Sabe, o crente não foi chamado para viver uma vida de derrota e lamúria e tristeza, porque lá na frente nós temos a promessa da vitória. Não, a vitória está lá na frente e devido à vitória lá na frente, nós podemos ter vitória em nossa vida. Pense nisso.
Se nós temos vitória sobre a morte, se nós temos vitória na morte, como é que nós não vamos ter vitória na vida? Como é que Jesus nos dá vitória sobre a morte, mas não uma vitória sobre nossa vida enquanto estamos aqui? Então, o que nós temos no versículo 58, de fato, é um resultado e uma receita para que tenhamos vitória nessa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos projetos, nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos planos que Deus tem para nós. Então, olhe comigo para a gente ver aqui alguns resultados e também receitas de como ter a vitória. E o primeiro, no versículo 58, nós devemos ter firmeza. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes. Esse sede é a conjugação do verbo ser, não é ninguém está com sede querendo beber água, não. Que, aliás, deixa eu aproveitar aqui o tema. Mas, sede firmes, Deus está falando para a gente ser firme. Agora, essa palavra firme é uma palavra interessante. Ela significa, tá? Eu não vou entrar na questão da etimologia, que não interessa, mas o que ela está falando aqui, essa palavra firmes, ela está significando ancorado. Nós devemos ser ancorados. Ancorados fala sobre alicerçados, enraizados. Tá? E quando a gente fala essas palavras, a figura que me vem à mente, a ilustração que me vem à mente é de um navio ancorado. Por que o navio tem uma âncora? O navio tem uma âncora para que a onda ou a corrente marítima ou a maré não leve ele embora. Aquela âncora, ela vai ser jogada do navio, ela está conectada a uma corrente, quanto maior o navio, maior a âncora, maior a corrente, e ela vai ser jogada, e o trabalho da âncora é segurar, é se prender através do próprio peso, mas também ela é designada a enterrar. Se a maré começar a puxar o navio, aquela corrente vai puxar a âncora, e a âncora ela é projetada para ela agarrar. Seja em rocha, seja em areia, se for em areia, ela é projetada para ela afundar e literalmente fincar garras no sol, na areia, para prender, para segurar. Para quê? O navio não vai para lugar nenhum. Pode entrar maré, pode sair a maré, pode ter uma corrente, o navio não vai sair, ele está ancorado. A ilustração que nos vem à mente também é de uma casa. Sabe, você vê uma casa alicerçada, aquela casa, pode vir o vento, pode vir uma chuva, em lugares onde existem terremotos, lugares mais avançados, claro, como o Japão, os Estados Unidos, eles têm construções que são à prova de terremotos. Eles têm, em alguns casos, não só são fortificados alicerces, mas eles têm molas e molejos que eles permitem que haja uma certa dança, digamos assim. O prédio, a casa, ela vai se mover junto com o movimento. Tenho um amigo engenheiro e nos Estados Unidos, não sei, aqui no Brasil, imagino que é o mesmo, mas nos Estados Unidos, grandes arranha-céus, você talvez não saiba disso, quanto mais alto, eles têm algumas camadas nos andares que são basicamente trilhos e molas, que permitem, é muito pouco movimento a olho nu, mas eles permitem que, caso de terremoto, ou no caso de um arranha-céu, mesmo sem terremoto, com os ventos, para não oferecer resistência ao vento, que é algo perigoso, ele faz o quê? Ele cede um pouquinho. Então, literalmente, esses arranha-céus, eles estão, é imperceptível para quem está nele, tá? Mas ele tende a fazer um movimento, para quê? Para ele estar alicerçado, ele está projetado para ser o quê? Para ser firme, e não para cair, não para desabar com um terremoto ou um vento forte, alguma coisa assim. Eu penso nesses exemplos que falamos sobre uma árvore enraizada. Dizem os biólogos, botanólogos, quem gosta de árvore? Se você vê a imagem de uma árvore acima do solo, ela basicamente é uma reflexão das raízes abaixo do solo. Então, por exemplo, você vê um coqueiro ele é fino e alto, pois bem, a raiz dele é igualmente para baixo, ela é fina e bem profunda. E faz sentido, porque você vê aquele coqueiro relativamente fino, você não vê coqueiros com troncos muito grandes, nessa média, digamos assim, mas eles têm alturas, muitas vezes, se deixar crescer, alturas estonteantes. Pode chegar a 20, 30, 40, 50, vamos exagerar,
200 não, pastor. Mas eles são altos, você pergunta, como que pode? Porque aquela altura toda acima do solo, ela está igualmente ancorada, alicerçada, enraizada para baixo. Você vê um carvalho que ele cresce e se espalha e rama, pois é, as raízes deles também. Eles talvez não são tão profundos como de um coqueiro, uma palmeira, mas eles abrem e ramam. Mas aquilo faz o quê? Aquilo segura, aquela árvore não vai para lugar nenhum. Uma coisa que eu acho chocante aqui no Brasil é que muitas vezes você vê à beira de uma estrada, de uma rua, uma árvore com um tronco enorme. Gente, aquilo é um perigo. Por quê? Porque se um carro tem um acidente e bate naquilo, a árvore não vai para lugar nenhum. Ela vai ficar quietinha no lugar dela. Quietinha. O que vai se acabar é o carro e os passageiros. E em muitos países do mundo você vê que é proibido ter árvores grandes desse tipo perto de ruas, especialmente estradas onde uma velocidade mais alta é desenvolvida. Não, outras nem tanto, mas por quê? Porque aquela árvore, ela está firme. Ela não vai para lugar nenhum. Enquanto ela está pequena, enquanto é uma muda, enquanto é uma árvore relativamente pequena, você pode passar um carro por cima, você pode talvez até você mesmo dobrar com a sua força, mas quanto maior fica aquela árvore alicerçada, aquela árvore não vai se mexer, porque ela está firme. E assim que nós devemos ser, essa firmeza toda de uma âncora, de um alicerce, de uma raiz, ela está falando de uma firmeza que se refere à nossa firmeza interior. É uma firmeza que é de dentro para fora. Pense uma raiz, você não vê a raiz é uma coisa que é intrínseca, está dentro da árvore. O alicerce, você não vê o alicerce é uma coisa intrínseca à construção da casa. Você não vê o alicerce, mas está lá. É uma coisa interior, uma coisa escondida, uma coisa que ninguém vê. Você vê uma âncora, você vê a âncora do navio, mas quando você vê a âncora do navio, aquela âncora não está ancorando. Porque quando a âncora está fazendo o trabalho de ancorar, ela está oculta, ela está debaixo das águas, ela está debaixo das ondas, ninguém está vendo. Você vê a âncora, mas ela está na superfície, então ela não está ancorando nada, não está fazendo o trabalho dela. Então, essa firmeza toda que falamos, que nós devemos ser firmes, é uma firmeza pessoal, uma firmeza interior. É que nós devemos estar resolutos e firmes. Devemos estar resolutos e firmes de medos. Sabe, o medo interno pode acabar com a vida de um crente. Pode arruinar a vida do crente. Nós acabamos uma série recentemente sobre o temor de Deus, o medo de Deus, o temor de Deus. Não é esse temor de Deus que estou falando, são medos, são dúvidas internas que nós temos. O que vai ser dessa situação? Como é que vai ser aquela situação? Medo e dúvidas do futuro. Como é que vai ser o futuro? O que será? Como que o futuro vai se desenrolar? Eu estou fazendo o que é certo? Eu estou caminhando? Eu estou no caminho errado? Então, dúvidas, medos, fobias, essas coisas de como as coisas vão acontecer, o que eu preciso fazer? Muitas vezes nós não precisamos fazer lá muita coisa, nós precisamos deixar que Deus faça. A vontade de Deus é Deus que vai agir. Nós devemos criar condições em nossas vidas que favorecem a ação de Deus nas nossas vidas. Quando a gente quer arregaçar nossas mangas e a gente querer fazer a vontade de Deus em nossas vidas, é uma garantia que isso não vai acontecer. Uma garantia que não vai acontecer. Então, essas dúvidas e medos, tudo isso são coisas que tratam com a firmeza ou a infirmeza interna de cada um de nós. Então, a Bíblia fala, irmão, sede firmes. Sede firmes. Tratem, aderecem. Resolvam essas dúvidas, esses medos. Sejam firmes internamente. Não é passar um laque, um verniz de firmeza. Não é por fora você botar aquela frente, aquela fachada que são firmes, crentes, estamos... Não. Você precisa ter a firmeza interior. A firmeza eficaz não é a firmeza que todo mundo vê, é a firmeza que ninguém está vendo. É a firmeza que você vê, é a firmeza que Deus vê. Tem muita gente que estufa, que pinta, que coloca aquela fachada de firmeza, mas é só um laque, é só uma camada. É só uma fachada, firmeza não tem nenhuma ali, é só um ato. A Bíblia chama isso de quê? Hipocrisia. Você está fazendo um papel, como um ator, você está fazendo um papel de firmeza, mas dentro você está assolado com medos, você está assolado com dúvidas, você está paralisado com fobias.
Você coloca aquela frente de firmeza. Isso não resolve. Temos que ter essa firmeza interna, que ninguém vê, só você vê. Ninguém sabe sobre a sua âncora, sobre o seu alicerce, sobre a sua raiz. Ninguém vê, está escondido, está debaixo do chão, só você sabe. É essa firmeza que está aqui. E uma vida que está firmada e alicerçada no fato que nós temos a vitória sobre a morte garantida, então nós devemos ter essa firmeza. Gente, se nós vencemos a morte, nós podemos vencer na vida. Nós não precisamos ficar paralisados com medos e fobias. Tá? Então essa firmeza aqui é o primeiro resultado e também a receita para termos uma vida de vitória. A segunda coisa aqui, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Essa palavra é interessante, porque constantes pode parecer muito com firme, né? Firme e constante. Você é constante, você é firme. Você é firme, você é constante. E existe uma certa verdade para isso, mas é uma palavra diferente, ela se refere a outra coisa. Essa palavra constantes, ela é, e eu vou tratar da etimologia da palavra, porque é de interesse. Essa palavra constante é uma tradução da palavra ametakinetos. Então são três partes, a, meta e kinetos. A, como nós sabemos o português é usado, a é uma preposição que diz sobre a ausência, ou o oposto, ou a falta de. Então, quando uma coisa começa com a, ela é o oposto, ou é a falta daquilo. A, meta. Meta é o quê? Mudança. Meta fala sobre mudança. Nós temos em português metamorfose, que é uma mudança de formato, da sua forma. Nós temos metanoia, que é a mudança de mente, que é traduzido na Bíblia como um arrependimento. E aqui nós temos a metakinetos. Então, meta, mudança. E a palavra kinetos é de onde nós temos a palavra portuguesa kinética ou cinética. A cinética é uma ramificação da física que trata da movimentação ou trata de movimento de corpos, o movimento de massa. Então, quando nós temos a ausência, meta, mudança, kinetos, mudança de lugar. Então, isso aqui está tratando uma firmeza, sim, uma constância, mas a palavra é outra palavra. Porque aqui está falando sobre a mudança externa. Que não haja uma mudança da sua posição. É o que essa palavra constante quer dizer. A metakinetos, que a sua posição não mude. Que posição? A sua posição doutrinária. A sua posição não deve mudar. O que você crê hoje, se for baseado na palavra de Deus, deve ser o que você vai crer amanhã, daqui a 10, daqui a 100, 200, 300 anos. Não deve haver mudança. Então, o que está falando aqui é que firmeza, sede firmes, é interno. Constantes, agora é uma mudança externa. Você não deve deixar que a sua mudança seja alterada por fatores externos. Que a sua posição, o que você crê não seja influenciado. Haja uma falta de mudança de posição. Que as circunstâncias da nossa vida, as coisas externas, não nos mude, não nos tire da posição que nós temos. Amém. Tem muita gente que crê de um certo modo, mas quando a situação, quando a circunstância muda para aquela pessoa, ela rapidinho muda de posição sobre aquilo que ela uma vez cria. Eu acho que é muito errado, por exemplo, andar com as pessoas do mundo. Até fazer amizade com as pessoas do mundo. Aí muda. É aquela história, faça o que eu falo, não o que eu faço. Eu tive a infelicidade de conhecer alguém que levava o nome de pastor, muitos anos atrás, ninguém conhece ele aqui, mas esse pastor estava convicto que a Bíblia não só permitia, mas promovia a poligamia. Que poligamia, pastor? É um homem ter várias mulheres. Agora é interessante, ele passou a pensar assim, quando ele pensou a querer se envolver, a começar a se envolver com uma outra mulher que não era a mulher dele. De repente, a posição que ele tinha mudou. Eu duvido muito que durante o exame de ordenação daquele pastor, ele falou alguma coisa sobre o que ele, de repente, essa doutrina que ele desenvolveu sobre a Bíblia defender e promover poligamia. Eu duvido muito que ele fez parte da dissertação da ordenação dele. Mas alguma coisa mudou. O que mudou? Ele foi mudado. Ele mudou de posição porque as circunstâncias dele mudou. E porque as circunstâncias mudou, aí ele mudou de posição. Ou seja, não houve uma constância. Gente, olha,
as nossas circunstâncias, boas ou ruins, não devem influenciar a nossa posição. Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo, colega nosso, o pastor Mo. Ele é missionário há muitos anos na Coreia, do Sul. A Coreia é boa, não é do Norte, é do Sul, a Coreia é boa. E ele, muitos anos, ele serviu como soldado nos Estados Unidos lá. Ele casou com uma coreana da Coreia, a maioria das coreanas são da Coreia, mas... E ele voltou como missionário para lá e tinha a sua igreja. E Coreia passou por um desenvolvimento econômico muito grande. De todo modo, ele tinha um membro da igreja dele, não lembro o nome, não vem ao caso, mas ele era um empresário de médio porte, sucesso, e ele é fiel à igreja, e ele fielmente dizimava, ofertava, etc. e tal, e dizimava uma boa quantia. Só que a empresa dele decolou, a coisa foi adiante, e vamos supor, de ganhar 10 mil, seja lá o que for, ele passou a ganhar 100 mil. Aumentou em 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes a sua renda. Aí um belo dia, o que foi que houve? Ele não mais dizimava, e esse missionário falou o seguinte, ele falou assim, que esse irmão disse, mas sabe o que é, pastor? É que agora o meu dízimo é muito grande. Antes eu dizimava 1.000, agora o meu dízimo é 10 mil, ou 20 mil. Meu dízimo é muito dinheiro para eu dar assim. Gente, queria eu dizimar 20 mil. Gente, se Deus quer que eu dizime 20 mil, Ele está me dando 200 mil. Então entenda. Mas esse irmão, ele acreditava nisso. A posição dele era ser fiel ao dízimo, fiel às ofertas. Ele era fiel e sempre foi fiel. Até que a circunstância dele mudou. Mas veja bem, mudou para o bem. Ele já era muito bem, eu diria, se não era rico, era quase que rico. Agora ele ficou milionário. Agora ele ficou muito mais rico. Aí mudou a coisa. Mudou. Não, agora eu não vou, não é mais 10%, agora é só 2%. E os meus 2% é mais do que os meus 10% de antes. Então, pastor, você não tem do que reclamar. Gente, você não dizima, pastor. Você não dizima a igreja. Você dizima em oferta, sabe para quem? Para Deus. A igreja é só o canal. Eu não tenho nada a ver com a história. A igreja é o canal pelo qual nós devolvemos a Deus e ofertamos a Deus. Então não tem nada a ver com a igreja e muito menos com o pastor. Mas a verdade é que aquele irmão, o que foi que ele fez? Ele teve uma mudança, ele não foi constante. Ele mudou. Muita gente acha que isso é errado, aquilo é errado, ou isso é certo, aquilo é certo, até as circunstâncias. Ou, por que não dizer, até a pimenta cair nos olhos dele. Aí a coisa muda. Aí a coisa vem famosa. Ah, mas aí é diferente. Gente, se eu pudesse ter 1 centavo para toda vez que eu ouço alguém falar, ah, pastor, mas aí é diferente. Eu não sei porque é diferente. 1 e 1 é 2 sempre. As leis de Deus são as mesmas. Sempre não tem essa de agora é diferente. Por quê? Porque houve uma mudança. A pessoa permitiu que as coisas externas, que as circunstâncias mudassem. E nós não devemos permitir isso, devemos ser constantes. Essa constância se refere às forças externas. E a firmeza, o ser firme se refere às forças internas. Externamente, não devemos deixar pessoas nos influir. Por isso que é tão importante você ter muito cuidado e observar, pais, enquanto tem influência sobre seus filhos, observar muito de perto que tipo de pessoas estão andando com seus filhos. E eu digo mais, ah, pastor, mas é familiar. Eu não estou ligando se é familiar, se é pai, se é mãe, se é tio, se é tia, primo, prima, sobrinho, não interessa. Ah, vizinho, amigo de infância, não interessa. Observe o calibre. O calibre. Só porque é família, amigo, só porque conhece há 30 anos, não vem o caso. Olhe o calibre. Sabe por quê? Porque as pessoas com que você se rodeia vão sim ter uma força de influenciar a sua vida. Então tenha cuidado, porque nós vamos refletir aquilo das pessoas que nos rodeiam. Cuidado com isso, muito cuidado. Então vamos ser o quê? Firmes e constantes, firmes interiormente e também firmes e constantes exteriormente. E o que mais? Rapidinho aqui. Poucos ingredientes faltando, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Como resultado dessa vitória garantida que nós temos, nós devemos ser abundantes,
mas sempre abundantes. Ou seja, não deve haver momento, períodos da nossa vida que nós não devemos ser abundantes. Sabe o que é, pastor? Aqui nessa fase da minha vida, sabe? É que agora eu estou estudando, sabe, pastor? Agora eu tenho que arrumar um marido, eu tenho que arrumar uma esposa, eu tenho que arrumar um trabalho, eu tenho que arrumar... Gente, sempre vai haver na sua vida, sempre vai haver coisas em cada fase da vida para distrair você. Pastor, mas é muito jovem, é muito pequeno, porque é muito isso, é muito aquilo, é muito... Sempre vai ter alguma coisa para tentar distrair você. Então, veja bem, sempre abundante quer dizer que em cada fase da nossa vida é para ver uma abundância na obra do Senhor. Amém. Sempre, toda fase. A gente cai nesse erro de, não, pastor, que agora eu estou ocupado com isso. Gente, se não for com a escola, é a faculdade, se não é com a faculdade, é com o cônjuge, não é com o cônjuge, é com as crianças, não é com as crianças, é com os netos, não é com o neto, é com a saúde, não é com a saúde, é com o trabalho. Você não vai parar nunca. Quem não é abundante sempre na obra, o problema é da pessoa. Agora, quer saber o que é o maior, ou devo dizer, os maiores inimigos da abundância sempre na obra do Senhor? Os maiores inimigos é falta de firmeza e falta de constância. Quando a gente permite que aqueles medos e fobias e dúvidas internas ou aquelas influências externas nos influenciam, a primeira coisa que vai acontecer, haverá uma falta de sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque você está sendo distraído, você está sendo detraído da obra do Senhor devido aos medos e fobias internos e às influências e pressões externas. O resultado desses dois, qualquer um desses dois, mas dos dois também, essa falta de abundância sempre na obra do Senhor. É isso que torna o crente infrutífero e ocioso. Diga uma coisa, ócio é oficina de quem? Do diabo. A verdade é que todos nós vamos estar ocupados em alguma coisa. Ninguém é ocioso, gente. Ninguém é ocioso. Todos nós estaremos ocupados, empenhados, se esforçando em alguma coisa. Agora, o correto é que a obra do Senhor tenha um lugar nesse empenho todo. Porque quem não está sempre abundante na obra do Senhor, você pode ver, está sempre abundante em alguma coisa. Pode ser em assistir todos os capítulos das novelas. Pode ser estar indo para todas as festas e todas as baladas. E todas as paradas. Pode ser ocupado em pegar aquele bronze na praia. Pode ser estar indo para todos os jogos e saber quem ganhou o jogo da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta divisão, que jogou com quem. Mas está empenhado com alguma coisa, gente. Está empenhado. Está empenhado em ficar em casa assistindo toda a programação que o mundo tem para oferecer. Mas em alguma coisa, todo mundo vai estar empenhado em alguma coisa. Aqui está falando, abundando sempre na obra do Senhor. Vai estar empenhado em estudar, em trabalhar. Pastor, é errado? Não, não é errado. Mas devemos ter um lugar onde nós podemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Não quer dizer negligenciar as nossas responsabilidades de estudantes, trabalhadores, pais, mães, esposos, esposas, membros da sociedade. Você nunca precisa fazer algo errado para fazer o que é certo. Você nunca precisa contrariar o mandamento de Deus para cumprir o outro mandamento. Isso é uma falta de equilíbrio. Então, esse sempre abundante não quer dizer que você tem que esquecer tudo, colocar tudo de lado e só ficar... Não. Você tem que ter um lugar onde você seja sempre abundante. Sempre. Isso quer dizer, é uma coisa que não cessa. Não é nessa fase aqui, naquela fase ali. Tem gente que serve a Deus por alguns anos e acha, pronto, já fiz o meu serviço militar, já cumpri, já fiz meus 2, 3 aninhos. Esses mormons dos mormons. Você sabe que eles são os missionários. Eles fazem 2 anos. E depois, Gente, eu estou aqui há 10 anos. Mais de 10 anos. E nem comecei ainda. Sabe por quê? Isso aqui não é, isso aqui não é sempre abundantes. Tem gente que serve a Deus por um tempo, depois, já servi, agora é vez de outro. Não. Sempre abundantes. Em toda fase, em toda a nossa vida, devemos estar abundando. Abundância quer dizer o quê? Tem sobra. Sempre abundando. Abundando, está sobrando, está transbordando.
A Bíblia não fala que o nosso copo vai ser transbordante. Tá? Tem que estar transbordando, abundando. Não é aquela coisa que a gente faz. Eu fui para a igreja esse mês, pronto. Ai, que sacrifício, ainda bem, agora só o mês que vem. Não é assim, gente. Sempre abundante, tem que haver sobra. Agora, quem não é firme, quem não é constante, eu te garanto que não é abundante na obra do Senhor. Vai ser abundante em outra coisa. Você pergunta quem ganhou o campeonato de futebol de 1953, quem marcou os gols, a pessoa sabe o nome completo, o CPF, identidade, o nome dos filhos, da esposa, o endereço, sabe de tudo. Agora pergunta um versículo na Bíblia. Culto. Sabe o que é isso? Estão abundantes, só não é na obra do Senhor. Trabalhar na obra do Senhor tem outra vantagem. Ela fortalece. Gente, a nossa fé é igual ao músculo. Você trabalha na obra do Senhor, é você ir para como é que chama? Para academia. Vai para academia, você vai malhar, não vai malhar? Você chega na academia, aí você senta lá, você se encosta ali na esteira e fica assistindo a televisão. Tem gente que fica, vão lá para ficar conversando, e não sei o que, e aí, não sei o que mais. Não, você tem que ir lá para malhar, para suar. Você tem que ir lá malhar. Sabe qual é a malhação espiritual? É a obra do Senhor. É a obra do Senhor que vai fortalecer. Então você veja o ciclo vicioso. Quem não é firme nem constante, não vai estar sempre abundante na obra do Senhor. Consequentemente vai ser o quê? Fraco espiritualmente. Vai ter uma fé fraca. Uma fé falha. Por quê? Porque não está malhando. Não está abundando, não está sendo exercitado. A obra do Senhor tem outra vantagem. Ela nos mantém no caminho certo. Gente, quando a gente não está empenhado na obra do Senhor, quando a gente não está investindo na obra do Senhor, a gente corre um risco de sairmos do caminho. Melhor forma de você se manter no caminho de Deus é você estar na obra de Deus. E eu falei isso uma vez, falei isso 1000 vezes. Você vai encontrar a vontade de Deus, sabe aonde? No caminho de Deus. E se você está fazendo a obra de Deus, você vai estar no caminho de Deus. Agora, quando a gente sai da obra de Deus, a gente vai mais cedo ou mais tarde sair do caminho de Deus e nós vamos encontrar outra vontade, só não é a vontade de Deus. Sabe, Deus ele tem coisas para colocar na vida da gente. Você, pastor, mas como? Gente, na minha vida, muitas vezes eu olhei para frente e falei, Deus, mas como que isso vai acontecer? Mas como que vai ser? Sabe de uma coisa? Deus sabia como. Deus tinha momentos, pessoas, datas. Deus tinha tudo isso na hora certa, no momento certo, bastava que eu estivesse caminhando no caminho dele. E se eu estivesse caminhando no caminho dele, eu encontraria essas coisas. Gente, é igual vocês aqui que jogam videogame. Tem esses videogames que você está andando, né? Aí você vai perdendo energia, vai perdendo vida. Aí de vez em quando no jogo tem um pote aqui, uma bola aqui que você pega, aí aumenta a sua vida, aumenta a sua energia, lhe dá poderes. Vocês não olhem para mim como vocês não sabem o que eu estou falando, tá? E o que acontece? A vida cristã é assim, é um videogame, olha que maravilha. A gente está caminhando e Deus vai colocar no nosso caminho forças, habilidades, pessoas, coisas que vão nos dar vida, força, superpoderes. Amém. Mas se a gente saiu daquele caminho, haverão outras pessoas, haverão outras coisas, haverão outras circunstâncias que não foi Deus que colocou lá, foi o inimigo que armou uma armadilha. E a gente está aqui, fora da obra do Senhor, fora do caminho do Senhor. E nós vamos estar aqui e nós vamos acabar encontrando essas pessoas e coisas, circunstâncias, que não era para a gente encontrar. Era para a gente estar no caminho do Senhor, onde Deus tinha bônus e vida extra. E habilidades, e poderes, e pessoas, e situações que iam nos levar mais próximo da vontade dEle. Mas a gente saiu do caminho dEle. E a gente saiu do caminho dEle quando a gente deixou de ser abundante na obra do Senhor. Então você entenda, nem que for por motivo egoísta, nem que for por motivo de pensar em si próprio, a obra do Senhor, ela é importante para a gente, porque vai nos fortalecer e vai nos manter no caminho certo. Então devemos ser o quê? Sedes, firmes interiormente, constantes exteriormente e sempre abundantes na obra do Senhor. Último ingrediente essa manhã, versículo 58 ainda. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão
no Senhor. Se há uma coisa certa é essa: Deus está sabendo de tudo. Deus está sabendo de tudo. Nada que eu e você façamos para Deus passa despercebido. Nada que nós façamos para Deus passa por debaixo do radar de Deus. Nada, nada, nada. Tanto o errado e como o certo. Sabe? Tudo. Nada passa despercebido e tudo é recompensado. Sabe, certa vez eu vi certa pessoa que não mais faz parte da nossa igreja, louvado seja, mas essa pessoa falava assim: mas quer dizer que se serve a Deus só por interesse, para ganhar coisa de Deus? Eu falei: não, eu não sirvo a Deus por causa disso. Eu sirvo a Deus por gratidão. Eu sirvo a Deus porque Ele é digno de ser servido e obedecido. Agora, como bônus, como de quebra, Deus abençoa, Deus recompensa. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então, se alguém tem algum problema com isso, problema seu. Mas a verdade é essa: Deus não vai ser devedor para ninguém. Deus não vai ser devedor para ninguém. A atitude correta que nós devemos ter é aquela que a gente encontra em Lucas 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Essa é a atitude, gente. Por que vamos servir a Deus? Porque nós somos servos de Deus, Ele é o mestre, e quando eu faço alguma coisa que agrada, em vez de ficar: como eu sou maravilhoso, como eu mereço uma bênção, Deus, todo mundo olha para mim, quer ter uma foto comigo? E em vez disso, devemos fazer o quê? Falar o quê? Miseráveis somos, eu sou um servo inútil, eu só fiz o que eu deveria ter feito. Eu não fiz nada demais, gente. Nada demais. Quando a gente sai e a gente faz a obra de Deus em nossas vidas, quando a gente sai, a gente dá um bom testemunho, a gente prega a palavra, quando nós somos honestos em nossos lidares uns com os outros, com os de fora, quando nós somos francos e sinceros, quando a gente faz tudo isso que Deus pede, quando nós vivemos uma vida de louvor e gratidão a Deus, quando nós somos a luz do mundo e o sol da terra, tudo isso, sabe que nós somos? Inúteis servos. Nós estamos fazendo o que isso é o mínimo que a gente faz. Mínimo. E por menor que seja o que a gente faz, talvez o irmão não viu, o pastor não viu, o pai não viu, mas sabe quem viu? Deus viu. E Deus vai recompensar muito mais generosamente. Sirva a Deus porque Ele é digno de ser servido. Tá? Não se preocupe. É como aquela pessoa, né? Ela vai dar oferta. Bom Deus, eu dei oferta, eu estou esperando aqui, viu? Já passaram 10 segundos e nada de bênção. Gente, se você for dar uma bênção assim, faça o seguinte: espere sentado e não prenda a respiração. Tá? Fique sentado e respire, porque vai demorar. Porque não é assim. Deus, Ele recompensa mais generosamente quando a gente dá livremente. A Bíblia usa o termo hilariamente, alegremente. Que alegremente quer dizer hilariamente. Só está dando, morrendo de rir. Saltando de alegria. Porque está pensando não está pensando em nada. Eu dei para Deus. Eu abençoei um irmão, eu fui uma bênção, é isso que nós devemos ter essa atitude, servir a Deus com gratidão pelo que Ele já fez por nós. Só o fato que Deus nos salvou, Ele não precisava fazer absolutamente mais nada para a gente. O fato que Ele nos salvou, se a gente ficasse o resto da vida doente, morando embaixo da ponte, passando fome, passando frio, já estava bom. Já estava bom demais. Mas a Bíblia fala que nunca viu o filho do justo mendigar o pão. Então entenda, Deus não trata assim. Mas se Ele tratasse, já estava bom demais. Deus já está bom demais. O fato que eu não vou passar uma eternidade ardendo no lago de fogo, e eu mereço isso, já está bom demais. Agora, o fato que Deus nos dá vida, saúde, família, roupa nas costas, com alimento na barriga, sacia a nossa sede, que o sol levanta, a chuva cai. O fato que Ele dá tanta bênção para a gente, está bom demais. O problema é que o mundo hoje olha para a coisa do outro ângulo. Vamos mudar a forma que a gente enxerga. Não sirva a Deus esperando recompensa, como se Deus fosse obrigado, fosse devedor para a gente. Muito, muito prevalente essa ideia, triste no mundo hoje. Não sirva a Deus como agenda, objetivo. Eu vou servir Deus porque eu quero isso. Eu sempre, há 10 anos estou aqui na igreja, há 10 anos eu falo a mesma coisa.
Nunca vem a Deus com uma agenda própria. Deixa eu mudar isso um pouquinho. Se você vem a Deus com agenda própria, e muita gente vem, e não há nada de errado em vir, mas não mantenha a sua agenda, mude sua agenda. Muita gente vem a Deus, por quê? O casamento está ruim, o meu filho está impossível, eu estou com uma dor aqui nas costas, gente, não há nada de errado. Venha a Jesus com qualquer problema, de qualquer jeito. Não tem problema, está com problema com a família, com o esposo, com o filho, está desempregado, está doente, venha! Mas não deixe que aquilo que lhe trouxe seja a única coisa pelo qual você está aqui. Por quê? Porque uma de duas coisas certamente vai acontecer. Uma, você vai conseguir o que você queria. Deus vai resolver seu casamento, vai resolver suas finanças, vai resolver o seu problema, vai resolver a sua dor. E assim que isso acontecer, tchau Deus, muito obrigado, resolveu um problema, hasta luego, baby. E você vai se embora. Por quê? Você já conseguiu o que você queria. Alcançou a sua meta, estou fora. Talvez você não diga isso de cara, estou fora, mas você começa a esfriar, e esfriar, e esfriar, e mudar. E com o tempo você vai sair. Você vai se afastar de Deus, vai sair da igreja. Vai para o mundo. E sabe qual é o triste? Você vai voltar para o mesmo problema que você tinha antes. Ou outra coisa vai acontecer. Você vai esperar, 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 esperar. A agenda está lá, a dor continua, o problema está lá. E você vai esperar, vai esperar, vai esperar, vai esperar, vai esperar, até o quê? Até você cansar de esperar, aí você vai resolver a coisa do seu jeito. Do mesmo modo, você vai acabar deixando Deus de lado. Aí vai procurar uma outra igreja, uma outra religião, uma outra solução, seja lá o que foi. Pois é. Então não faça isso. Não sirva a Deus com uma agenda objetivo. Sirva a Deus porque Ele é Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Note que é no passivo. Vos serão acrescentadas. Não é você que vai acrescentar. É Deus que vai acrescentar. Não tem agenda, não tem agenda. Mas Deus recompensa sim. Generosamente. Quando nós servimos por amor a Ele, por gratidão a Ele e por simples dever cristão. Aí Deus recompensa. Resumindo, para terminar essa manhã, devemos ser o quê? Devemos ser firmes interiormente, constantes exteriormente, sempre abundantes na obra do Senhor e cientes de que Deus, Ele recompensa. O nosso trabalho não é em vão. Não vai ser em vão, não vai ser por nada. Vai ser recompensado. Se Deus está nos recompensando com vitória sobre a morte, um corpo transformado, quanto mais em nossa vida. Se Ele nos recompensa, veja bem, nos recompensa é um modo meio estranho, porque nós não fizemos nada para vencer a morte. Nós não fizemos nada para receber um corpo glorificado. Não fizemos nada para sermos ressuscitados. E se Ele nos recompensa, quanto mais na vida. As condições são firmeza, constância, abundância na obra do Senhor, na certeza de que Ele nos recompensa, não só no porvir, mas nessa vida também. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado. Obrigado.